Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e nesse programa junto comigo estão Andrioli Costa, Lorena Herrero, Otoniel Oliveira e Wellington Macedo. Vamos aqui para nossas rapidinhas do Folclore BR aqui na Hora Folk. Um momento onde a gente vai trazer outras notícias que são notícias menores, que a ideia é ser rapidinha mesmo. Notícia falou, papum, vamos para a próxima. Mesmo. Então, essa é sempre a intenção, mas as rapidinhas às vezes ficam longuinhas aqui também. Vamos, se preparem aí. Certamente vai ser menor que a pauta de Pantera Negra de hoje. Sem dúvida. Vamos lá, a primeira rapidinha aqui de hoje é o Dia do Saci. Todo ano a gente traz o Dia do Saci, tenta fazer alguma referência, mas nesse Dia do Saci aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, o dia 31 de outubro de 2022 foi o dia do Jair ir embora. É o dia que Lula lá venceu, e aí as ruas estavam aí alvoroçadas pelas dia seguinte das eleições. Então o tema do dia foi falar de Lula, do pronunciamento, de todas as questões aí das comemorações que rolaram em várias cidades. Eu tava voltando para casa no dia que eu fui votar no Rio de Janeiro, e voltei para Juiz de Fora, passando pelas ruas enlouquecida, com a galera na rua, tambor, a música do Jair embora lá tocando, e tudo que é boteco. Jair embora. Foi maravilhoso, maravilhoso. E aí o Dia do Saci foi eclipsado, mas com toda a razão, assim, porque realmente foi um dia para a gente enaltecer a volta aí de um sistema minimamente democrático, né? Porque vivemos aí no regime Bolsonaro durante esses 4 anos e passamos por muito, muito perrengue. E a cultura mesmo, que a gente fala muito aqui, ela paralisou. Foi isso. Assim, o que tivemos de cultura durante 4 anos foi uma paralisação de muitas coisas, muitos incentivos, a cultura não teve um ministério, né? A gente perdeu o Ministério da Cultura, passou a ser secretaria especial, com um bizarro, mais bizarro que o outro. Gente, quantos momentos, né? E agora a gente vai poder voltar a usar mito no sentido positivo, que a gente tanto brigava por esse direito. Nossa senhora. Não, agora a gente pode brigar só com a pauta de chamarem mito como sinônimo de mentira, e não com isso, e com o mito ser sinônimo de Bolsonaro. Porque antes agora voltou a ter só um. Só tem um inimigo agora. Esse fantasma vai continuar por aí, a gente vai continuar tendo essas problemáticas, inclusive o dia do Saci, né, ele traz essas discussões, né, de, é o dia do Halloween, então as pessoas vão fazer esse debate do dia do Saci versus o dia do Halloween, quem é melhor, não sei o quê, e... Halloween já deu, né, gente? Para com isso. Que saco, todo ano. E aí esse ano essas discussões ficaram muito mais mornas, foi muito mais tranquilo, tivemos as mesmas discussões no ano passado também, do Samhain. Ai, mas eu comemoro o Samhain, que não é a mesma coisa e mentiroso. Tal. Então foram discussões mais tranquilas, mas tivemos um encontro, participamos, eu e Andrioli, do Encontros Assombrados, sobre o Dia do Saci, lá na Bienal de Pernambuco Online, com o Roberto Beltrão, do Recife Assombrado, nosso parceiro aqui também do Folclore BR. Fizemos ali um esquenta, comentamos um pouco sobre essas questões do Dia do Saci. Vou deixar o link aí de onde vocês estiverem assistindo, para vocês irem lá e conferirem esse bate-papo, que foi muito legal. E essa questão do mito e toda essa organização, ela vai continuar, porque o mito como sinônimo de mentira, ele é muito forte, e o mito como sinônimo de Bolsonaro é muito forte. Então, como é que é louco, né? Que o mito como sinônimo de mentira, ele tem uma força muito grande. E o mito como sinônimo de Bolsonaro, uma coisa enaltecendo o Bolsonaro, é também muito grande. Como é que você enaltece? Que vem do mitar, né? Que vem de fazer uma coisa excepcional. Ao mesmo tempo é excepcional e é mentira. Como assim? Por que vocês usam
nesse contexto. E a internet usa isso. E o que aconteceu desde do dia do Jair ir embora foi que as ruas foram tomadas por protestos antidemocráticos, né? E os bolsominions estão na rua pedindo aí um golpe, simplesmente. E o que acontece na imprensa, né? A imprensa usa isso pra falar de folclore. Como? Ué. Botando eles como personagens do folclore, né? Essa galera, Exato. quantas vezes eu li que essa galera que tá na rua é personagem do folclore, e a mula sem cabeça, e não sei o quê. Tá. E aí os O patriota do caminhão vai entrar pro folclore. O patriota do caminhão vai entrar pro folclore, porque já é do folclore. Rolou uma piadinha, a primeira coisa que sobe o comentário lá na hashtag, na barra folclore brasileiro no Twitter é: vai entrar pro folclore. Que é coisas desse tipo. Patriota do caminhão, pessoa que gritou lá pro quartel, que foi expulso, não sei o quê. Todo mundo é parte do folclore. E a imprensa endossa isso. Quando você tem lá dentro de jornais falando de coisa dos personagens folclóricos. Gente, para de usar folclore. Só isso. Deixa de usar essa palavra, folclore. Melhor seria se a imprensa não falasse folclore. Se você for falar folclore dessa forma, não fala, meu senhor, por favor. Anderson, você cuidado, que aí eles vão parar e vai começar a usar mitologia brasileira e a gente vai estar com um capeta para resolver e aí eu não sei mais o que eu faço, não. Gente, foi difícil esse período aí, tá sendo ainda, estamos vivendo, passando por isso agora, mas estamos agora com dias mais agora é felizes Copa pra do frente. Mundo e você consegue diferenciar quem é golpista e quem é torcedor? Eu tenho dificuldade. Claro que não. Eu tenho também. Eu vi um monte hoje na rua e quis ficar longe de todos, mas eles estavam com bola de futebol. Aí um amigo meu disse: não, é torcedor da Copa. Eu falei: para mim é tudo a mesma coisa. Para mim é tudo a mesma coisa, eu não quero saber, é difícil. Agora estamos nesse momento de Mas- ressignificar os símbolos, né? Será que a gente vai conseguir? Vixe. Não, essa camisa já Ah, era. não, Não, para mim não. Eu fiz Usa o uma azul, post- usa o Não. branco, não usa essa porra verde e amarelo. Gente, Tem que eu fazer. A acho- verde e amarela foi uma campanha de rádio, né? Que elegeu a amarelinha como a camisa da seleção. Tinha que fazer uma outra campanha. Bota outra aí. Não é o Não sei Alan se Moore, seria tão não é bom o- também. Não é o Alan Moore que diz nos quadrinhos do V, eu não sei se ele diz isso nos quadrinhos do V ou se é coisa do filme, mas os símbolos, eles podem ser destruídos e podem ser reconstruídos, e você pode criar novos símbolos, porque quem é que dá ao símbolo? A gente já conversou sobre isso aqui, Anderson, na hora pouco, sobre símbolos, sobre patriotismo. Quem dá existência, quem dá significado é o povo, né? Então, o povo pode destruir um símbolo, pode ressignificar um outro símbolo. Tem símbolos que jamais vão voltar para a sua origem. A suástica jamais vai voltar a ser o símbolo védico, jamais vai voltar a ser um símbolo ligado aos Vedas, à cultura do Mahabharata, porque ela é um símbolo nazista, ela é um símbolo do fascismo. A camisa brasileira, eu fiz uma postagem no Facebook, um monte de amigo meu foi lá me encher a paciência, dizer que, nossa, por que tu tá dizendo isso, tá sendo sectária? Eu não quero usar essa camisa, para mim essa camisa morreu, para mim a bandeira do Brasil morreu, a gente poderia discutir, fazer isso que o Andreoli falou, mas essa é uma opinião particular. Meus filhos gostam de futebol, tem camisa da seleção brasileira, eles vão lá e usam a camisa. Para mim, isso morreu. Esses símbolos hoje, eles são associados para mim a tudo de mais escroto e ruim e autoritário que eu tenha vivido nesse país. Brega, né? Quanto que a gente brega! Todo mundo virou o velho da van, que o velho da van virava lá Andreoli, o seu Superman verde e amarelo, agora na rua é só isso. Aqui no Rio de Janeiro é ridículo. Um bando de tiozão, tiazona, rico de Leblon, usando peruca verde e amarela. São Nossa. cafonas, eu acho assim, são cafonas. Mas, Thalita, uma das coisas assim mais emblemáticas, eu acho que com o tempo, assim, sei lá, se passar 1000 anos, talvez a sobreviva. Olha o otimismo lá no alto. O otimismo do Otoniel é uma coisa impressionante. 1000 anos, a gente nem vai estar vivo daqui a 1000 anos, mas tudo bem.
Mas o lance da camisa verde e amarela é que ela também é um símbolo da CBF. E tudo que a CBF faz, sabe? Enquanto tem outras seleções que têm trabalhos sociais, projetos sociais, que uma parte do dinheiro que arrecada investe na comunidade, investe em escolinhas de esporte. A CBF não, é tudo centralizado no bolso dos empresários. Inclusive foi o empresário da CBF, né, que estava na diretoria da FIFA, foi um dos caras que alegadamente levou grana para votar no Catar e não votar em um outro país. Aí a gente tem o Catar como, assim, desrespeitando os direitos humanos básicos, como sendo a sede da Copa do Mundo. Inclusive, eu li isso aqui, eu não confirmei, mas o Morgan Freeman estava na abertura da Copa do Catar? Tava, eu vi. Tava na abertura. Que emblemático. Emblemático demais. Nossa. Tava, né? O Morgan Freeman. E hoje pra gente aqui, Dia da Consciência Negra, lembra da consciência humana de Morgan Freeman, que, nossa... Ai, gente, mas... Ele não falou depois que ele não comprava mais esse discurso, pelo menos? Mas é a potência do discurso, né? Você faz o discurso uma vez e agora pra voltar aí? Você, Morgan Freeman, vai lá, pega o seu dinheiro aí ele e começa a bancar, mais, né? Começa a bancar aí um documentário com um discurso completamente contrário ao que você falou, porque assim... Paga uns cortes no TikTok aí pro pessoal ficar replicando. Nossa, aí é sucesso. Mas é engraçado como as pessoas têm a impressão, né, falando como que as tradições elas são tão antigas, quando na verdade elas têm às vezes 20, 30, 40 anos, né? A gente tá falando aqui antes da camiseta da seleção, a camiseta é super recente, se a gente for pensar, né? E coisas muito básicas da nossa vida, por exemplo, cantar parabéns a você. Gente, parabéns a você. É a década de 30, não é? É 40, mais? Eu acho. É 30, 40 no máximo. Que também surgiu de uma campanha de rádio para eleger qual que era a tradução brasileira de Happy Birthday to You. Né? Então isso tudo foi construções midiáticas que a gente comprou. E a gente pode comprar outras, né? Só que na nossa cabeça, tipo, não vou deixar de fazer isso, porque é super antigo. Não é super antigo. Não só a gente compra, como a gente reestrutura elas, né? Eu já vi mais de uma vez, assim, no Twitter, o pessoal falando, principalmente o pessoal da Bahia, porque eles têm acho que um refrão inteiro, assim, diferente do Parabéns. Eles, tipo, aí eles falam, gente, como assim vocês não cantam tal frase no Parabéns? Aí o pessoal foi tipo, não, a gente canta assim. E aí tem toda essa estrutura, tipo, depois do Parabéns você canta o quê? Porque vem sempre mais umas 3 músicas na sequência e vai variando, e o pessoal cantando. Eu tava discutindo esses dias aqui em casa, porque aqui em casa mora eu, mais um pessoal do Mato Grosso, e a minha namorada que é daqui de Curitiba, e a gente conversando o que a gente cantava depois do Parabéns, e a minha namorada que é daqui, tipo, não, gente, eu nunca cantei o que vocês estão falando. Então, tipo, a gente já apropria essas coisas, a gente já vai reestruturando de formas originais, né, e regionais, e isso num espaço de poucas décadas. Então, quem dirá um negócio mais antigo aí, e é totalmente plausível que essas coisas aconteçam de novo, né, porque nem o André falou. Bem, gente, vamos continuar. Brigadeiro, só mais um exemplo, Brigadeiro. Brigadeiro também é da campanha do Brigadeiro, esqueci o sobrenome do cara, que era um candidato da década de 50. E aí parece que a gente não consegue pensar em um doce brasileiro para além de brigadeiro, assim, né? De tão marcado que fica. Gente, coisa de campanha política. Imagina se o Bolsonaro tivesse botado tipo, eu vou fazer o doce, o Bolsonaro, e a gente fica comendo esse doce, tipo, 50 anos. Esse negócio da campanha política, ele estabelece muitas coisas, né? Eu lembro que é relativamente recente, ou pelo menos que aumentou a força, assim, a campanha que se tem aqui no Paraná de símbolos imagéticos, né? Então, a questão da capivara com o Paraná, teve uma subida, assim, de repente, assim, não, que é a capivara. Sendo que tem a capivara numa cacetada de estados do Brasil. Só não, porque é capivara aqui no Paraná, para não sei o que e tal. E às vezes eu fico pensando, eu fico comparando, né, desde que eu me mudei para cá, essa falta de identidade imagética fácil que tem no Distrito Federal. E aí eu penso, é porque lá não tem campanha nenhuma.
Porque os caras, se pegasse e escolhesse algumas coisas e faz uma campanha, daqui a pouco dá na mesma. Então tem muitas a gente tem que ver muito dessa influência também, que escolhe as coisas. É o que o André falou, se a gente começa uma campanha para eleger um outro doce novo aí, que, sei lá, pega... Agora beijinho vai ser o doce nacional. E você pega uma pessoa que tenha relevância, a gente não sabe se de repente não muda completamente o cenário daqui a pouco. Cássia Kiss, né? Por isso Deus me livre. a importância da gente observar a cultura e trazer a cultura para perto da gente, né? A gente vem trazendo essas discussões aqui justamente para trazer esse ponto de observação, que a gente não pode ficar só no lugar de ver a coisa passar, né? Vou pegar porque é a moda do momento, vou pegar porque todo mundo tá fazendo, mas a gente precisa ter também esse raciocínio crítico sobre aquilo ali que tá envolvido dentro da cultura, né? Então, esses debates a gente chama aqui sempre para essa observação. E o que a gente precisa fazer daqui para frente, muito, é observar e bem de perto. A gente fez isso, muitos dos que eram contra as medidas do governo do Jair Bolsonaro ficaram observando muito mais. Eu mesmo passei esses últimos 4 anos em um estado de observação que eu nunca passei na minha vida e nunca usei a internet dessa forma de observação de um governo como eu usei nesses 4 anos. E essa ferramenta que a gente aprimorou durante esse período, ela tem que continuar com a gente nos próximos anos, porque senão, meu filho, a coisa vira de novo. Então, vamos manter esses olhos abertos aí, vamos manter essas visões, porque a gente precisa disso pra frente, com certeza. A gente não pode deixar pra trás esses óculos aí, beleza, agora passou, vou deixar aqui pra trás e vamos ver no que acontece. Não, continue aí, atento e de olho em tudo isso que tá acontecendo. Vamos lá, gente, 2023 já tá aí na porta e tem muita coisa, muita água pra rolar. Vamos aqui para nossa próxima rapidinha, que é o tema da redação do Enem 2022. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Esse foi o tema da redação que aconteceu recentemente, no domingo passado, de quando a gente está gravando aqui agora, dia 13 de novembro. E interessantíssimo o tema, foi comemorado aí pelas deputadas Célia Chacriabá, que comentou lá, abre aspas aqui para ela, é tempo de olhar para a nossa ancestralidade, para a nossa cultura e para os povos originários. Que isso entre nas escolas e no imaginário de todos os brasileiros e brasileiras. Sônia Guajajara também comentou também no Twitter, abre aspas, desde a invasão em 1500, nossos direitos têm sido violados. Sobretudo nos últimos 4 anos, onde declaradamente a atual gestão que já derrotamos nas eleições executava sua política de extermínio dos povos originários e comunidades tradicionais. Ela criticando aqui o Jair Bolsonaro, Sônia Guajajara, também deputada federal eleita pelo PSOL. Então, assim, lógico que isso vai impactar, lógico que isso aqui para o Folclore BR também cai como uma informação importante, a gente que discute aqui bastante sobre essas questões indígenas e o quanto de coisas genéricas que a gente vê sendo compartilhada por aí, só me faz lembrar o quanto nós estamos distantes desse debate, tanto nas escolas, quanto em casa, quanto no dia a dia, os debates sobre o que são, não é nem diversidade. Isso. O que são os povos originários no Brasil, ele é muito, muito, muito raso. E a própria palavra, na verdade, são comunidades tradicionais. É isso que estava no Enem, né? E comunidades tradicionais inclui indígenas, inclui quilombolas, inclui caiçaras, inclui, sabe, ribeirinhos, tem comunidades tradicionais que têm, às vezes, ascendência indígena, negra e tal, mas não necessariamente elas são povos simplesmente restritos, né, a povos indígenas e negros. Então, tem todo um Brasil aí para ser descoberto e abordado, né? Um dos povos tradicionais que, se não me engano, é incluído são os... Eu não sei o nome que se usa hoje, né, mas são os povos ciganos, né? Porque eu acho que não são só os romani, daí eu não sei que terminologia a gente vai usar. E eles não são originários daqui, eles vão vir de fora também, assim, só que eu acho que historicamente há menos tempo que as comunidades negras, né?
E aí tem como é que vai ser o tratamento? Não vai ser o mesmo tipo de abordagem que a gente tem, o mesmo tipo de relação que a gente vai ter até com esses outros povos ribeirinhos que podem ter ali herança indígena direta, né? A gente vai ter povos tradicionais que não vão estar inclusos nessas categorias e as pessoas ficaram muito, muito fixadas nos povos indígenas. E acho que isso já é um sintoma, né, da situação que a gente tem quando a pauta do Enem é povos tradicionais e a gente fixa ali nos povos indígenas. Que lógico, eles têm uma relação muito, muito específica, muito delicada, que a gente tem que dar atenção sim, eles estão sendo muito massacrados aí no último governo, mas o tema do Enem não era povos indígenas, era valorização dos povos tradicionais. É aquele tipo de pegadinha, né, que muita gente fala em cursos, né, cursinhos para Enem e tal, que você tem que ir lá sublinhar as palavras que tenham certa importância, né, na hora de ter essas temáticas. Nesse caso aqui, nós temos os desafios e comunidades e povos tradicionais. Aí você assinala ali o tradicionais, porque na leitura dinâmica, você lê tradicionais como originários, tranquilamente, assim. Tranquilo. Nessa coisa de você já tá ali embedado nesses assuntos, pô, beleza, povos originários, tranquilo, vou aqui, ó, falar dos povos originários do começo ao fim, e você esquece desse detalhe ali, dos tradicionais. Não, eu acho muito que eles, inclusive, devem ter passado as diretrizes pros avaliadores para prestarem atenção justamente nisso, né? Eu imagino que eles devem ter passado, tradicionais é isso aqui, tá, galera? Vocês veem aí quem falou dessas coisas aqui, quem falou só de indígena, vocês já dão menos nota para essa galera aí, entendeu? Vai. E tem os textos de apoio, né? Os textos de apoio falam isso. Nem se impede de que seja um recorte, né? Você faça na sua avaliação, na sua redação, você faz um recorte. Mas pra gente ter em mente também, né, que, sei lá, por exemplo, o ribeirinho amazônida, o ribeirinho pantaneiro, né? Eles são figuras distintas, né? Com certeza o amazônida ali, ele tem uma influência indígena que o pantaneiro não necessariamente tem. Eu acho que o primeiro desafio é entender a questão, né? Então, fazer isso que o Anderson falou, de sublinhar as palavras-chave, né? De interpretar exatamente o comando da questão. Eu vi muita gente comemorando na rede social e muita gente se referindo apenas aos povos indígenas. E aqui, por exemplo, na Amazônia, aqui em Belém e em outras cidades também da Amazônia, a gente tem muitas comunidades tradicionais que estão para além dessa questão indígena, que passa e atravessa, porque, gente, a gente é atravessado pela questão indígena, né? Nós somos todos filhos, né, de um indígena, dos indígenas, nós estamos aqui, nós nascemos aqui, ainda que não sejamos, eu, por exemplo, não sei, adoraria saber a minha parte indígena da família, que existe, não sei, não faço a menor ideia, mas tem, assim como nas famílias de vocês também tem. Mas, assim, eu acho que é interessante esse tema vir nesse momento atual da conjuntura política do nosso país. Eu acho que ele é também parte desse zeitgeist que a gente está vivendo, né? Depois de 4 anos, ainda finalizando, né, esse ano de 2022, que não acabou até dezembro, muita coisa pode acontecer, então estejamos firmes e fortes, como diz a canção, não temos tempo de temer a morte. Mas ele vem uma semana depois, ou semanas depois do resultado eleitoral, né, das eleições oficiais, do segundo turno. Ele vem num aspecto de mandar uma mensagem também para o conjunto da sociedade, no meu entender, mas também para os governantes, né, para a atual gestão, para o atual governo federal, e possibilita aos estudantes, aos alunos, e aí eu não sei como é que isso vai se dar, porque, gente, o Enem é um processo de seleção, né, um processo de disputa, é um processo segregador, é um processo que você disputa uma vaga para entrar numa universidade, e você tem os cursinhos vestibulares que ensinam em cima de esquemas.
E eu acho que é importante dizer isso, porque ensinar esquemas não é dar a diferente, né? condição de possibilidade daquele aluno pensar, ser crítico, interpretar uma questão. Não, você tem um tempo daquela prova que você precisa fazer a redação, e a redação é a mais difícil naquele primeiro momento, porque é a possibilidade que você tem de pensar naquele tema, de refletir naquele tempo, só que você tem um tempo limitado, né? E você também tem uma série de regras que você precisa utilizar, de linhas que você... Então, assim, não é tão simples assim, apesar... Mas eu isso, Welita, que um tema como esse dá um ensejo para uma certa equidade maior. Porque se o estudante do condomínio, se o estudante do condomínio vai entrar numa pegadinha como essa, achar que tudo cai na baila do indígena, um estudante que vem de uma comunidade quilombola, por exemplo, em uma reunião comunitária, vai discutir aquilo. Olha, nós somos povos tradicionais e tal, a gente tem que ver essa... Então, eu acho que é uma forma da gente trazer essa sensibilidade social para um aspecto de lugares onde se discute mais isso. Então, a gente não está discutindo uma cultura hegemônica, a gente está discutindo uma contracultura. Quem está inserido, teoricamente, né? Mas quem está inserido numa contracultura vai ter mais equipamentos para enfrentar essa questão, para correr sobre isso. Então, às vezes a gente fica nessa que eu acho que as escolhas de temas do Enem, elas sempre são boas surpresas, né? O Bolsonaro não conseguiu mexer nisso tanto quanto ele gostaria. Que se fosse para ele, como é qual verde é o soldado e tal. O que é ser patriota de CERT? O que é ser patriota? Essas besteiras, assim, tão... Os desafios na valorização dos símbolos nacionais. O primeiro tema do Enem do Bolsonaro, né, de 2019, foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nossa, o pessoal ficou surtado com isso. Foi, eu lembro. Foi. Tanta coisa para falar. 2019. A gente já via a tônica do que a cultura era para esse pessoal, né? Exato. Pois é. Então, essa é uma forma muito legal da gente trazer essas questões para que a gente discuta, inclusive esse aspecto que vocês estão falando, assim, o que é o tradicional, o que é o originário. Para muita gente, isso nunca passou pela cabeça, pela discussão. Então, se alguém vai enfrentar... Tem isso, aí agora vai... A sociedade ela é pautada por questões assim, né? A gente acontece com isso. Provavelmente os cursinhos agora vão passar a ter mais atenção para esse tipo de coisa, né? Vão trazer um Krenak, vão trazer um Abdias Nascimento, né? Vão ter um Antônio Nego Bispo, que tá super em alta agora. Já deve estar rolando nos cursinhos, inclusive. Lorena. Esse negócio da galera ficar meio perdida no que engloba cada coisa, é uma parada assim que pode vir de maneiras surpreendentes na sua vida. Que você não... Porque eu tô falando isso porque essa semana, enfim, depois do Enem, né, saiu o tema da redação, eu lembro que eu vi o tema quando saiu, tava no Twitter, apareceu ali, caramba, massa, muito massa isso aqui, valorização, profissionais, papapá. E aí eu recebi no dia seguinte, enfim, foi depois da prova, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que era fã do meu quadrinho, e falando que era muito bacana eu fazer o meu trabalho, que tinha usado o meu quadrinho na redação do Enem. E eu fiquei... Por quê? Porque essa pra quem não tá ligado... comunidade de lobisomens, né? Porque, pra quem não tá ligado, o meu quadrinho, ele tem a pauta central ali, sobre o mito do lobisomem e da bruxa, na forma que ele é transmitido aqui no Brasil, e ele se passa em Brasília, capital do Distrito Federal, a cidade com 62 anos de idade, e é isso. E eu não falo de comunidades tradicionais, eu mal toco no tema de mitos que sejam muito presentes em comunidades indígenas ou comunidades tradicionais do Brasil. E a pessoa, eu de curiosidade perguntei por que a pessoa tinha usado, né? Sei lá.
E a justificativa era basicamente porque eu utilizo o quadrinho como uma forma de abordar o tema de folclore de forma didática. Eu fiquei, ok, mas isso poderia ser absolutamente qualquer material didático que faz exatamente a mesma coisa e não toca, tipo, igualmente não toca no assunto. E eu fico esperando que os avaliadores sejam legais, porque não conversa. E o que eu fico pensando é, tipo, como as pessoas elas criam essa relação de se é folclore e folclore vem da tradição, então comunidade tradicional automaticamente folclore de comunidade tradicional. Olha, se o avaliador for fã do quadrinho da Lorena, ainda assim ele vai olhar e falar, tá lendo errado, vou dar 0. Não duvide da capacidade da pessoa achar que tá certo, que é um ótimo exemplo. Essa é a parte que me deixa... E essa discussão de tradição é super legal, assim, quando a gente vai para a teoria, né? Porque os estudos folclóricos mesmo, eles vão pensar a tradição como um fluxo, né? Por isso que eles falam assim, uma manifestação cultural nova, ela pode surgir e logo ser enquadrada na tradição, porque ela está dialogando com uma coisa que já vinha, né? É tipo um rio, e ela entra nesse fluxo do rio e segue, né? Então, a tradição não está ligada necessariamente à antiguidade, né? Não sei o quê. Naquilo que vai se comunicar com esse grande fluxo que vem vindo. Então, é legal a gente pensar isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu quero os valores tradicionais, não sei o quê, mas o que é essa tradição que você está pensando, né? Ela está em fluxo, ela está caminhando, porque o fluxo é isso, né? O rio continua indo e a gente está acompanhando ele. Ele não está parado. Um dos nossos grandes desafios aqui, inclusive, é tentar explicar constantemente esse não engessamento da tradicionalidade, da tradição e da cultura e do folclore, né? Que sempre quando estão falando de folclore, no geral, quando alguém chega pra mim falando folclore é alguma coisa, eu já parto do princípio que essa pessoa está olhando o folclore como algo estático. Então eu já começo eu coloco a pessoa no lugar, pô, beleza. Sim. O que eu vou ter que falar pra ela pra explicar que folclore, cultura, tradição não é estática, porque geralmente vai nesse sentido. Os assuntos sobre tradição, elas vão no caminho do engessado. Tradição é engessado, folclore é engessado, isso aí tá parado no tempo e tal. E a cultura e todos esses movimentos não podem parar no tempo. Não podem, isso aí não faz sentido. Eles não tem como parar no tempo. Porque a gente está se movendo e junto com a gente a gente está levando isso. Isso é nosso, é fruto nosso. Se a gente está se movendo nesse tempo, como é que a gente vai continuar propagando uma coisa de forma estática? Isso vai se transformando, se adaptando dentro das nossas questões e a gente precisa, sim, novamente, observar isso e ficar de olho nessas questões que entram com essa capa de tradição, que na verdade tem muito preconceito em cima mesmo. Tem muita questão ali, que é um tradicionalismo de conservadorismo, né? Que traz essa questão aqui é tradição, porque é a tradição do conservador, do cara, esse sim que quer conservar e manter um certo princípio de status quo e princípios para frente. Ele quer manter isso, ele quer fazer a manutenção desse engessamento da cultura e dessa tradição. Então, a tradição para o conservador, ela tem um outro caminho, né? Ela tem um outro debate ali. A tradição ali tem se você perguntar para uma pessoa que está dentro desse conservadorismo o que é tradição, provavelmente ela vai te responder uma outra coisa do que a gente comenta aqui, né? Então, acho que é muito importante. Não, mas ainda, isso mesmo na visão do conservador, acho que ela conversa bastante com o senso comum e é bem fácil de observar a relação de antagonismo que as pessoas criaram ali entre a tradição e a ciência, a tecnologia, o avanço e essas paradas todas. A gente tem a tradição é abandonada para, então, nós seguirmos a ciência, nós largarmos a religião, nós avançarmos tecnologicamente. Então, tipo, a ciência e a tecnologia são coisas que a gente abstrai muito fácil o sentimento de mudança constante. A tecnologia avança, a tecnologia muda, os celulares mudam, eu não sei o quê. E se a tradição é o contrário de avanço científico,
ela, por consequência, é uma coisa que fica lá, parada, as pessoas não mudam, e as pessoas ligam muito isso ao conservadorismo. As pessoas, mesmo que não são conservadoras, então, tipo, as pessoas, elas mantêm superstições porque elas não têm instrução. Então, se você não tem acesso à instrução, você não avança e você fica com a superstição que você tem. Ao mesmo tempo, a gente tem as pessoas repletas de tecnologia e com superstição de por que a impressora parou de funcionar, mas elas não fazem essa Lorena, correlação. Enfermeiros, médicos aí nos hospitais de ponta, fechando o umbigo com esparadrapo para não absorver energia negativa. Eu gosto muito do exemplo de hospital, porque o pessoal, ele pega muito isso. Eu tinha aprendido essa com um cara que eu seguia dos Estados Unidos e, obviamente, isso também reverbera aqui. E eu amo citar esse exemplo porque ele é muito clássico. O hospital, o ambiente da medicina, é um lugar que as pessoas até fazem aquela discussão de porque o pessoal agradece a Deus, sendo que foi o médico que salvou. Então, é um lugar muito clássico dessa dualidade, Embate, né? e você vai ter uma superstição generalizada que é do pessoal não poder nunca, jamais, em hipótese alguma, agradecer que o plantão está tranquilo. Porque instantaneamente ele vai deixar de ficar tranquilo. E aí os caras ficam não, porque um dia estava tudo tranquilo de noite, eu estava ali, estava tendo que fazer plantão, mas não estava tendo coisa nenhuma. Fui falar pro meu colega, 2 pessoas com ataque cardíaco, teve outro que eu fui fazer cirurgia e deu tudo errado. E aí eu falei isso no Twitter e tinha uma galera da enfermagem que tava assim, gente, Muito. não pode não, cara. Porque se fala um negócio desse, acabou meu dia. E as pessoas não identificam isso como uma manifestação tradicional ali do ambiente médico. Não, elas não identificam isso como uma superstição do ambiente urbano. O ambiente urbano, ele é isento. Ele não tem superstição, ele não tem cultura, ele não tem tradição, porque ele é tecnológico, futuro, e o futuro E você não é tem estudado. tradição. Racional. É estudado, racional. Você é estudado, você se formou na faculdade, você tá ali pela ciência. É o melhor, por isso que eu amo esse exemplo, porque ele escancara muito o quanto essas coisas não tem, não é nem que, tipo, elas não têm relação uma coisa com outra. Não são antagonismo, elas estão andando paralelamente. Exato. As duas ao mesmo tempo. Exato. Por E isso que é aí, Sempre se importante. adapta. A ciência avança e a tradição se adapta. As pessoas sempre têm eu falo, sempre tem um vão ali que a ciência não chega e ela não tem obrigação de chegar. Ela não tem porquê chegar naquele espaço, e aquele espaço vai ser preenchido e não tem problema, porque essas coisas não têm que se substituir. São as relações E humanas, isso tem né? tem que entrar. As relações humanas da sociedade, né? Essas relações que nós temos ser humano com ser humano, cara, tem coisas ali que não é possível descrever. Não é possível você descrever cientificamente. Então tem muitas questões ali, como a gente sempre lembra aqui, dessas relações, por exemplo, nostálgicas, que vão te lembrar certas coisas, que vão te trazer certos momentos. Uma coisa que você faz porque sua mãe faz e vira uma mania, e mesmo que você seja completamente ateu, científico, escambau, você tá ali fazendo aquilo. E mesmo que você evite, não vou bater na mesa agora porque eu falei uma coisa negativa, você pensou nisso. Não consigo. Você, Sou incapaz você- de não bater na madeira. você tá ali, ó. Você ia bater na madeira, mas, putz, Toca no aquele verde. sentimento tá dentro de você. Então isso Não, isso Anderson. Tem uma máxima aqui na Amazônia que é difícil ser ateu, porque cada visagem que aparece, Porque né? tem E aí, muita imagem. aí eu falei para um amigo meu que é professor, eu disse, não, gente, é super tranquilo, porque assim, eu não mexo com as visagens não mexem comigo, a gente lida e a gente se relaciona numa boa, porque essa questão das tradições, das superstições, é pura verdade, eu bato pra caramba na mesa, na madeira o tempo todo, porque são 1000 pensamentos aqui, a cabeça não para, mas eu só queria, isso que a Lorena fala é muito importante, mas tem um outro aspecto também nessa questão da tradição. Tradições morrem, né? Tradições são apagadas, tradições são invisibilizadas, e muitas das vezes por conta do novo, né? Porque o novo está chegando. E tradições também podem, porque eu acredito nisso que o Andreoli fala aqui, é um fluxo, né? É um rio que segue, você segue, mas você seguir não significa que
não possa mudar, porque as coisas mudam, e não significa que essa mudança é ruim. E essa tradição, ela pode se sustentar dentro dessas mudanças, né? Eu moro numa região, eu sou de uma região que é cheia de tradições, uma cidade que é cheia de tradições. A gente convive com benzedeiras, com rezadeiras, com pessoas que trabalham com ervas. No Ver o Peso, você compra perfume para tudo na sua vida, tudo, tudo. Hoje eu estava na Praça da República, que é uma praça daqui, e um amigo meu estava vendendo um licor, e ele me chamou para eu provar o licor, e ele falou, é um licor de tentação, Elita, porque esse licor é para libido, para homens e mulheres. Aí ele falou lá das diferenças dos homens e das mulheres, você tem que comprar esse licor e dar para os homens, porque isso aqui vai funcionar com os homens. E ele, assim, ele é um cara da ciência, ele está vendendo um licor, que o nome do licor é tentação. Então, imagina isso, essa tradição, ela continua, só que é transformada de outras formas. Aí eu fico pensando nas comunidades tradicionais, como existe esse dilema também dentro dessas comunidades. Por exemplo, na questão indígena, os indígenas tradicionais para os indígenas, sei lá, modernos, né, que as pessoas gostam de chamar assim, ou diferenciar assim. Então, imagina que esses conflitos que a gente vive, né, inclusive rechaçando as nossas tradições, nós que moramos na cidade, imagina isso dentro dessas comunidades, como também esses conflitos reverberam lá. Eu quero aproveitar e contar então de uma entrevista que eu gravei hoje, né, para o meu programa, com um amigo meu que fez uma dissertação sobre comida de santo, né? E aí ele estava me explicando de um conceito que chama nutricídio, que eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou assim, olha, quando eu fiz o estágio de saúde pública aqui no interior da Bahia, a gente foi trabalhar com uma comunidade quilombola que não se reconhecia como quilombola, né? A começar daí. E aí o que dentro desse não reconhecimento, uma coisa que ele que se formou em nutrição percebeu é que quando eles tentavam introduzir para tirar essas pessoas de uma situação de insegurança alimentar muito grave, né, eles tentavam introduzir alimentos, por exemplo, baseados em mandioca, como, por exemplo, tomar o jejum, o beiju de tapioca, né? Enfim, uma série de preparados com mandioca que é assim, típico das comunidades tradicionais, especialmente as quilombolas. E as crianças e os adultos, eles não reconheciam aquilo como uma comida. Assim, não, a gente não pode tomar de jejum beiju de tapioca, a gente quer biscoito. Sabe? A gente quer pão francês. Por quê? Aí ele me explicou nutricídio. Nutricídio é a ideia de que as comunidades tradicionais, elas renegam a sua tradição gastronômica, né, as suas comidas, em troca da comida industrializada que lhes é oferecida como a única alternativa possível, né, diante desse mercado que a gente vive, né? Então o biscoito é R$1, R$2, pô, vou comprar biscoito, né? Não vou plantar, não vou fazer, não reconheço essa mandioca. Então, assim, muito, muito impactante, muito interessante, né? E aí o trabalho dele é a comida de santo como enfrentamento ao nutricídio, porque na comida de santo isso tudo faz parte, né? O comer é um ato coletivo e que engloba todos esses pratos tradicionais, esses saberes, inclusive de comprar de pequenos produtores, né? Que você pega o bode, você pega a galinha, não é do açougue, é ali do seu vizinho, né? Então, assim, pô, muito legal. Deve sair em breve aí em Poranduba. Poxa, muito interessante. Não, com certeza. E é isso, né? É isso. A industrialização, ela tá aí, gente. Ela tá passando por cima de muitas questões. A gente tá... parte dessa transformação também vem pelo sistema que a gente vive, sistema político, sistema que a gente tá aqui... ele está funcionando na sociedade. Então, essa industrialização que traz certas facilidades, outros tipos de alimento, não tem como isso não impactar dentro de um cenário onde você tem uma nutrição muito deficitária, né? Você tem a galera que está passando fome, está comendo o que dá. Então, o que dá dentro da sua tradição, o que é? O que é dentro da sua tradição é adaptar uma questão que você não consegue mais comprar ou você não consegue mais ter acesso àquilo por uma questão financeira.
financeira, o dinheiro. Não é porque você não quer, né? Porque o Todo dinheiro mundo não aqui chega, né? já deve ter passado por essa sensação. Você vai no mercado e o refrigerante é 3, 4 reais. E o suco é no 8, 9. Aí você pensa assim, pô, vou comprar o suco ou vou comprar o refri? Aí você, né, você vai lanchar a mesma coisa, né? A latinha é tanto, o suco natural é tanto. Então a gente fica alijado desse tipo de comida e o industrial se oferece como ao ponto de que o nosso pensamento vai diretamente para o industrial. Aí você pensa essa tradição dentro desse cenário de insegurança alimentar, né? Como é que essa tradição se mantém da mesma forma? Como é que a coisa continua seguindo esse rio do mesmo jeito? Não continua, gente. A coisa muda, a coisa é repensada. E é repensada de uma forma tão natural, no sentido do movimento, que é a sobrevivência. É a resistência cultural e sobrevivência do ser humano. É isso que a gente discute aqui no final das contas, né? Então essa tradição está aí no meio disso. Então, continuaremos aqui nesse debate, o debate da tradição como algo fluido, como algo de transformação também, porque isso faz parte daqui. E se esse papo tivesse acontecido na semana anterior, aí, ó, da redação, que poderia acontecer, porque a gente tem esses papos aqui o tempo todo, você já estaria aí, ó, na ponta da língua ali, ó, na ponta do lápis, para fazer essa redação aqui. Então acompanha o Folclore BR aí, pra gente ter mais discussões desse tipo, porque elas são extremamente importantes para serem levadas para todos os cenários. Vamos aí para nossa última rapidinha de hoje, que é o jogo Eu Sou Jesus, onde nesse jogo você é Jesus. Sim, você está ali sendo Jesus Cristo em toda a sua magnitude. Então você vai lá, vai curar as pessoas, vai transformar água em vinho, vai fazer lá o barquinho estabilizar, vai fazer os peixes se multiplicarem. Esse é o jogo que está sendo desenvolvido aí pelo desenvolvedor independente chamado Simulan. Já está disponível aí para você seguir lá no Steam. Ele vai ser lançado dia 1º de dezembro, o prólogo dele, que vai ser essa demonstração aí, I Am Jesus Christ Prologue. Então você vai poder lá seguir e ser Jesus dentro desse jogo em primeira pessoa. Você vê as mãozinhas de Jesus ali, executando as coisas. E não é, assim, você olha isso e fala assim, ai caramba, estão tirando sarro. Jesus Simulator. Estão tirando sarro com Jesus. Não é sarro. É real, assim, a coisa não é uma tiração de sarro, não é uma piada, ela é realmente aquilo ali, a Bíblia está sendo contada, tem as páginas da Bíblia. É baseada nas passagens. Nas passagens da Bíblia e tal. E aí eles têm um outro jogo lá, inclusive, que é um simulador para você montar a Arca de Noé. É um simulador de construção, onde você vai montar a Arca de Noé. Só que isso causa uma certa impressão que com certeza a gente ainda não viu, mas esse aí é o tipo de jogo que tá ali na fila da polêmica, né? Que, ai meu Deus, como assim você vai ser Jesus? Que é isso? Que absurdo, porque é uma coisa tão importante assim, vai mexer com a religiosidade, olha aí. E aí a gente entra sempre nesse debate do porquê não pode se mexer com a mitologia cristã de nenhuma forma, porque sempre cai nessas polêmicas, sempre cai nesses debates. Eu não tenho Jesus no meu jogo de cartas, mas a gente vai ter o santo de ponta cabeça. Simpatia aqui, ó. Simpatia do santo de ponta cabeça, e no outro baralho tem São Longuinho também, e o tapa no linguado, tapa na cara do linguado que Jesus deixou com a cara torta. Eu achei legal porque esse é um first person shooter, né? Só que no caso é first person healer. Blaster. Healing. First person healing. Mas assim, esse lance de não poder usar um aspecto assim bíblico como uma reprodução de um produto cultural literalmente um medo medieval, né? Aquele medo assim de você vai fazer piada, você vai rir, e se você rir você não vai ter dogma. É uma tentativa de controle. E é uma tentativa, assim, sempre boba de controle, porque
Jesus é uma marca, né? Assim, uma marca mundialmente conhecida. E uma grande franquia, tem assim, vários livros, várias adaptações, universo cinematográfico, Camisas. novela. Eu, particularmente, gostei muito daquele jogo de Jesus que era um de luta, né? E que Jesus tinha os pedaços da cruz, né, no braço. Então ele tinha quebrado a cruz. Aí ele lutava com os pedaços da cruz. Ele fugiu da crucificação. Então, pode fazer ele sair da crucificação? Esse jogo, esse aí que o Antônio tá falando, é uma brincadeira que o ilustrador fez com o jogo Smite. Para tudo aí, porque esse jogo, ele existe. A fanart também existe, olha ela aí. Mas esse jogo, ele existe. É um jogo de 2019 chamado Fight of Gods. E ele tá disponível também na Steam. E tem análises muito positivas aí do jogo. E, de fato, Jesus Cristo saiu da cruz e saiu rebocando a galera com um pedaço da cruz. E é um negócio muito curioso. Isso aqui não é uma indicação, então se você quiser conferir, vai lá por sua conta em risco. Eu não sei qual é a do jogo, mas de repente faz uma gameplayzinha aí, não sei, quem sabe, para avaliar esse jogo. O jogo Smite. A gente já comentou desse jogo aqui também, quando eles trouxeram lá a Iemanjá como um personagem jogável ali nesse jogo de conflito ali, de luta e tal. E aí, quando rola esses debates de quando vai ter Jesus Cristo no Smite, vem alguém com essa ilustração, porque é uma brincadeira com isso, porque quando Iemanjá chega no Smite, ela é bastante celebrada, comemorada, a gente comentou aqui. E aí, no meio dessa coisa do jogo, Smite, você tem as skins, que são essas roupagens que o personagem ganha. E você vai ter lá Iemanjá Cyberpunk, por exemplo, que ela é essa entidade, mas ela tem uma skin Cyberpunk. E aí? E viva o capitalismo. Eu acho que independente da gente saber, independente de ser um jogo de mercado, eu acho massa a possibilidade da gente desmistificar essa coisa de Jesus intocável, né? Porque, assim, qualquer outro personagem da mitologia pode fazer qualquer coisa, menos com Jesus. Uhum. Parece que a mitologia cristã está acima. Então, volta de novo para aquela frase lá horrenda desse governo genocida. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Eu acho que Jesus, ele é pop. Ele é pop. Ele está, é a marca, uma das marcas mais conhecidas no planeta. Eu vejo o Jesus da Marvel, a adaptação. Que nem tem o Thor. Não só tem Thor, tem aí o próprio Namor aí agora é a representação, uma manifestação do Ku Klux Klan, né? Então, assim... a entidade egípcia tá lá também no universo da Marvel. Tem Thor, você vai ter no Pantera Negra, você vai ter esses deuses africanos também. Então isso faz parte dos quadrinhos, ela tá lá, né? Nos quadrinhos, os deuses egípcios, eles fazem parte do universo do Pantera Negra, né? Então isso vai entrando no universo pop, mas em Jesus a gente não toca, em Jesus a gente não comenta. Então você vai comemorar isso, mas ao mesmo tempo fica sempre esse questionamento. E se tivesse Jesus, será que teria umas skin dele aí meio irada? Será que tinha uma skin preta? Jesus preto? Será que tem uma skin? O que pra mim é de uma... Eu ia adorar. Pra mim é de uma situação, assim, hipócrita pra caramba, né? Porque as instituições vendem Jesus o tempo inteiro. Exato. Mas aí que tá. Quando você vai ver manifestações ali, produções de Jesus, mesmo que sejam nesse mercado capitalista, o que a gente vai ter de produção de filme sobre Jesus aqui é ali da Record, é ali do Edir Macedo, que é cristão e tá usando aquilo ali. Eles não querem permitir que isso seja apropriado pelos outros, enquanto eles apropriam dos outros e fazem bem entender. Então fica todo esse clima meio assim, e fica aquele esquema de, você não pode fazer com Jesus o que a gente está fazendo com os deuses de vocês. Que falta de respeito, cara. Não pode, isso aí não dá, não. Passou dos limites já. E é um negócio assim... Porque, por exemplo, a gente pode até... eu adoro criticar Smite, porque Smite, para mim, não tem nenhum sentido. E, para mim, ele é um exemplo ótimo de como funciona o mercado, né? Porque a gente poderia refletir a não presença de Jesus no jogo, pelo simples fato de que o negócio é um jogo de luta, e Jesus bateu
uma vez ali nos fariseus ali, no templo, e depois o coitado do linguado. E ele não é um personagem que vai utilizar violência, não é? É completamente diferente de figuras como Thor, que é um cara que vai lutar, de uma cultura que valoriza o combate. Em compensação, eu acho que as pessoas também são sempre muito limitadas quando elas vão falar de utilizar o cristianismo, porque as pessoas ficam, tem que botar Jesus. Gente, não tem só Jesus no cristianismo. Vocês já olharam a mitologia cristã? Toda a maravilhosidade de variedade de personagens que tem. Se você pegasse o São Miguel Arcanjo pra botar, pra brigar, o cara literalmente tá ali pra isso, gente, com a espada pronta pra lutar no apocalipse. Você vai pôr, você põe qualquer um dos arcanjos ali. Isso. Você põe os anjos, põe São Jorge, mas tem um monte de coisa só ali. pode botar demônio. Demônio tem demônio em tudo que é lugar, né? Os demônios pode, mas eu... O especial do Jonas ia ser invocar uma baleia, né? Jorge Carlos. Imagina, tipo, essas coisas assim, São Brás, aí o cara, tipo, tira sua voz, assim, porque ele mexe na garganta. Aí Santa Luzia te deixa cega. Oh, meu pai. De qualquer... Independente disso tudo, a gente tá aqui tentando trabalhar na lógica, mas no fim do dia, não precisaria de lógica e daria pra colocar Jesus mesmo assim, porque Smite tá andando pra se o bicho luta, ele só quer pegar a figura e colocar ali. Então vai botar o diabo do Baco pra lutar, sendo que o cara não briga, ele é o deus do vinho e da farra. Por que ele vai brigar? Ele vai lutar como? Aí eles inventam um jeito pro bicho lutar. Eu acho bacana ele ser colocado nessa posição, não para tirar sarro, não para desrespeitar a fé de ninguém, não para, sabe? É porque a gente, inclusive, porque isso também pode ser utilizado por quem, de fato, tem uma crença e é honesto na sua crença, para aproximar, sabe? Para que a gente também desmistifique. Acho que a ignorância, ela cresce muito pela falta de conhecimento, pela falta de informação. O medo cresce muito pela falta de conhecimento, pela falta de informação, pela falta de contato. Então, inclusive as ogerizas que a gente tem. Se eu tenho ojeriza, eu queria me aproximar mais. Então, deixa eu conhecer, né? Deixa eu ver essa história sob um outro ângulo, deixa eu jogar esse jogo. Eu não sou de jogar, mas assim, poxa, ia ser legal, eu me diverti jogando Ser Jesus e pensar nessa questão da crucificação, que é uma coisa que me dói muito. Eu não consigo conceber até hoje como é que as pessoas rezam para uma pessoa que está morta numa cruz, toda ensanguentada. A crucificação é uma coisa horrorosa, violentíssima. Mas as pessoas parecem que não têm essa dimensão, ou entram numa outra dimensão, sei lá. Tem uma outra significação, tem um outro envolvimento, né? Porque você também tem essa questão do sofrimento como parte da religião. Você sentir as dores que Jesus sentiu, você ter os seus pesares e ter suas culpas por conta dessa salvação, né? Você deve muito a Jesus, deve muito a Deus. E meio que lembrar, né? Que aquele foi o custo da salvação das pessoas. Então você tem que ficar sempre relembrando isso. Isso faz parte desse princípio religioso, de alguns princípios religiosos, porque se a gente vê o cristianismo também tem uma diversidade gigante ali de possibilidade, né? Mas fica aqui, Jesus Cristo, o jogo aí, ó, I Am Jesus Christ. Então você fica de olho, dia 1º de dezembro, ele chega aí, já está lá no Steam, você vai lá, segue e fica de olho aí nesses simulador de Jesus pra ver se você jogou, lembrou da gente aqui, ó. Manda aqui mensagem, porque eu quero saber. Não sei se vou jogar. Já não sou muito gamer. Jogar jogo Eu Sou Jesus, aí já não sei se vai acontecer isso, gente. Mas vamos ficar de olho aí. Vamos aqui para o nosso bloco de indicações. Esse momento onde vamos indicar o que estamos assistindo, lendo, consumindo, o que rolou por aí nos últimos tempos. Eu vou começar aqui indicando, eu vou fazer várias autoindicações aqui, porque
Essa semana eu vou estar na Butantã Gibicon, mas sexta-feira, dia 25 de novembro, estarei na Butantã Gibicon em São Paulo e vou ficar em São Paulo para até a CCXP, que acontece na semana seguinte. Então estarei por lá também, vendendo minhas coisinhas, prints, quadrinhos e tudo mais. E também quero lembrar que vocês estão assistindo que lá no dia do Saci, dia 31 de outubro, nós fizemos uma sessão de RPG, que tá aí disponível também no YouTube, que, nossa, rendeu uma criatividade aqui nos bastidores que vocês não fazem ideia. Assim, aquilo ali rendeu muito. A gente fez a parte 2 ali no dia 31, do Corações Perdidos, e esse jogo de RPG foi muito, muito legal, porque a gente foi lá pros anos 90, contar a história com São Longuinho, com Saci, com Halloween, trazendo novela dos anos 90 como referência. Foi extremamente divertido e rendeu aqui uma criatividade sem tamanho. Então vou recomendar para vocês também que vão aqui no canal para acompanhar ali, seguir. Então 2 partes só, acabou. Parte 1, parte 2, acabou a sessão de RPG. Voltaremos aí com RPG no próximo ano também. Quero comentar um pouco disso mais para frente. O pessoal não entendeu, né? O madeirudo. Mas não é cadeirudo, gente. É a referência, gente. Essa é a nossa brincadeira. A gente tá criando em cima. Essa é a piada. Gente, né, gente? Referência, não é exatamente a mesma coisa. Vou deixar aqui uma indicação também, que é a revista do Valdeir Brito, fazendo Imaginando a Encantaria, que tá lá no Catarse, catarse.me/imaginando _encantaria. Valdeir Brito, vamos pensar nesse link aí, mas o link vai estar na descrição de onde você estiver assistindo, e ele vai fazer um exercício de imaginação ali sobre as suas referências bibliográficas ali no seu estudo no trabalho de conclusão de curso, onde ele estudou ali a religião do tambor de Mina e as questões envolvendo o rei... Como é que é o nome? Sebastião. Dom Sebastião. Então, ele vai trazer essas referências para imaginar o que seria a encantaria, que é esse lugar, um lugar onde os próprios encantados e seres não encarnados dentro da religião não gostam de comentar, né? Não comentam sobre um lugar do vazio, do silêncio. Então, é um outro universo e ele vai imaginar isso, usar isso como referência para imaginar uma viagem de um andarilho que vai percorrer aí diversos caminhos sobre esses lugares de encantamento. Então, assim, a arte do Valdeir é algo deslumbrante, assim, você vai olhar, é algo maravilhoso, toda a arte que ele posta tem essa questão com a técnica da Ashura. A Ashura é quando você faz vários risquinhos cruzados e vai criando os tons nesses detalhes, e o cara faz isso de forma digital, de uma maneira que, assim, digital é mais fácil. Eu olho pro trabalho e falo, putz, eu, ilustrador, olho pro trabalho do Valdeir e falo, gente, paciência esse menino tem. Esse aí com certeza, porque é um trabalho fenomenal. Então essa revista já tá lá apoiada, já fui lá apoiar. Então busquem no Catarse, vão lá apoiar o Valdeir, que é uma pessoa, gente finíssima, já participou aqui também do nossos programas. Porra, cara genial, e vocês precisam conhecer o trabalho do Valdeir Brito. Então, link estará aí na descrição de onde vocês estiverem ouvindo ou assistindo a gente. E falando em assistindo, última recomendação, Spotify. Spotify agora tem vídeo e o Folclore BR está em vídeo no Spotify. Você pode ouvir e assistir. Então você bota o Spotify no bolso ali, quando a gente fala imagem tal, não sei o que, eu botei a imagem na tela, você tira o Spotify do bolso, clica ali na imagenzinha e você vai assistir a gente também. Então você pode só ouvir ou assistir ali no aplicativo do Spotify, tanto no celular quanto no computador, onde você estiver assistindo. Spotify agora está com essa abertura aí para esses podcasts em vídeo também. Então uma nova coisa aqui que o
Folclore BR já tá caminhando há bastante tempo e eu já atualizei vários lá, inclusive, que eu vou editando, pensando no podcast ao mesmo tempo para tentar fazer essa coisa aqui Você corta o vídeo e gera o áudio. E gera o áudio junto. E quando você posta, faz o upload lá na plataforma do Spotify, ele mesmo converte para áudio. Então, você posta o vídeo vai e direto o vídeo. ele converte para áudio ali. Então, é uma ferramenta que está ajudando bastante os novos podcasts, inclusive, que estão sendo gravados aí em estúdios e tal, com câmeras Full HD e o caramba 4. Eles agora estão indo direto lá em vídeo para a plataforma do Spotify. Então, se você estiver aí nos assistindo, ouvindo pelo Spotify, faça essa experiência, porque é bem bacana. Dá um trabalho e eu tô aí já batendo na porta do Spotify aí. Spotify, olha pra nós aqui, ó. Programa bonito, Folclore BR. E é isso, minha gente. Andrioli, fala aí sua indicação. Eu indico primeiro que você vá lá, se você não escutou ainda, escute o Arquivo Folclore, episódio 1, meu novo podcast narrativo, lá no feed de Poranduba. E o próximo episódio vai ser sobre comida de santo, né? Que é isso que eu falei. O anterior foi sobre turismo folclórico. Eu ainda estou gravando as entrevistas, né? Ainda preciso ir num lugar comer comida de santo. Eu vou narrar essa experiência para vocês. E agora uma indicação de parceiros, né? Que chegou aqui em casa, o nosso querido Acalantopia. Olha que lindo livro do Retículo. Ele é todo douradinho, olha que charme. E a gente tem artes incríveis aqui que ele foi desenvolvendo, né? Inspirados especialmente em cantigas populares. Olha aqui o boizinho da cara preta. Então, primeiro ele fez as artes, depois escreveu a história, né? Então eu ainda não tive a oportunidade de ler a história, mas quem já leu me contou que eu vou gostar bastante, então tô interessado. Então só de ver o capricho que ele teve, gente, já vale muito a pena. Então dá uma olhada no perfil, você consegue comprar direto com o artista, valoriza o trabalho, porque tá lindo mesmo. Lorena. Não, eu vou ter para indicar dois quadrinhos brasileiros que estão tendo. Eu não tive muita coisa específica acontecendo, mas está tendo a campanha no Catarse agora do quadrinho de comédia de 48 quilômetros, que é assim, ele não fala de folclore e tal, mas ele tem um suco de cultura brasileira ali muito forte. Ele vai ser ambientado ali no Ceará, e a autora ela pega muito faz muitas referências ao que se vive no dia a dia, no cotidiano do cidadão cearense ali, na dinâmica social ali de pegar ônibus, dos caras que vendem balinha no ônibus, das marmitas que eles comem lá, dos programas de TV. Então ele tem uma abordagem muito interessante ali de cultura brasileira. Ele não é à toa que ele é um sucesso absurdo. Ele já bateu a meta, a autora já tá cheia da grana agora, só que é um quadrinho que vale a pena, vai sair impresso agora, e eu tô apoiando porque eu quero muito ter ele físico, mas ele existe de graça para leitura online na plataforma do Tapas, né? E você pode ler tanto lá pelo tapas.io/séries/48km, 48km, quanto no Catarse. Você vai conseguir achar a campanha ali como catarse.me/48km. E o outro quadrinho, ele não tá em campanha, e ele é um continho bem curto, só que eu achei muito divertidinho, que ele tá nessa plataforma também de quadrinhos, né, o Tapas, e é o Estranho Amadeus. É um quadrinho curtinho aí, que ele é inspirado na história do ET de Varginha. E aí ele vai ter uma pegada ali, investigadores de alienígenas, e é uma história bem, bem curtinha, bem rapidinha, mas ele tem essa pegada de colocar ali os investigadores de alienígenas em Varginha, investigar o que foi essa história. E é bem divertidinho, ela tem um final bem bonitinho, e tá de graça ali para ler no Tapas também. Eu acho que se você jogar Tapas e os nomes dos quadrinhos, você acha. Então você tem tanto o Estranho Amadeus, quanto o 48 quilômetros, vocês acham eles de graça para leitura. E eu recomendo bastante, eu achei muito divertido mesmo. Gente, tem Ian, esquecemos. Ele não tá aqui para se panfletar. A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê lançou aí em
no 3 de novembro, né? Foi o dia que começou a pré-venda e tá estouradíssimo aí, Ian. Tava fazendo o maior sucesso lá na Bienal da Bahia. Eu já comprei o meu, só que foi lá pro Rio Grande do Sul, tô sem, então. E vou ler em breve. O meu chegou, Mas tô está aqui indicando pra todo agora. mundo. Mas é verdade, é verdade. Minha casa tá uma bagunça tão grande que eu não conseguiria mostrar pra vocês. Mas vou deixar aí na tela mostrando o livro do Ian, está disponível na Amazon. Então o cara tá bombando aí, tirando foto com artistas, tá famosinho por Lázaro aí. Ramos. É, Entregou pra Lázaro Ramos, entregou pra Brabo. geral. o cara tá brabo demais. Eu vi a foto dele com o Lázaro. Achei Você muito vê? massa. Que top. Ah, Ian, parabéns, Ian. Se você estiver vendo a gente aí, ó, você é o cara. Eu vou comprar o meu. Com Comprar o meu. certeza. Wellington, já manda aqui pra gente a sua indicação de hoje. Então, primeiro fazer um jabá próprio, na verdade, indicar que os internautas, os seguidores do Folclore BR, assistam o Cinema Livre, que é o programa que eu faço sobre cinema toda sexta-feira na Web Rádio Censura Livre, no canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube, mas também tem a página do Facebook, a Web Rádio Censura Livre, e lá tem toda a programação da Web Rádio e tem o Cinema Livre, que é um programa toda sexta-feira. Nós não exibimos filmes, porque muita gente acha que eu exibo filme. Na verdade, eu converso um pouco sobre as minhas análises dos filmes que a gente apresenta a partir de um tema, e é muito legal fazer isso, porque não é a ideia de desestimular ninguém a assistir o filme, né? Semana passada eu fiz uma análise sobre Medida Provisória, do Lázaro Ramos, e está lá já no canal salvo, com todos os problemas que a gente teve, mas também tem em formato de podcast, para quem não quiser assistir a live, pode escutar. E é isso, toda sexta-feira, essa próxima sexta a gente vai estar de novo lá, Cinema Livre, canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube, Facebook e Twitter. E eu também quero fazer uma indicação. Eu estou agora numa área que para mim é muito nova e está sendo muito rica de aprendizados, porque também tem a ver com o que eu quero fazer, que além dos estudos acadêmicos envolvendo cinema, tem também o meu trabalho como artista, mas eu estou num laboratório de quadrinhos e tem uma galera muito massa aqui de Belém, quadrinhos, uma galera jovem, né? Uma galera que é super talentosa, super criativa. E essa semana eu conheci, né? Tive a oportunidade de estar num programa de TV, da TV Cultura, com uma dessas pessoas que faz parte do coletivo Ilustra Pretice, que é a minha indicação. É um coletivo de artistas pretos aqui de Belém, é uma galera jovem que desenha, que faz quadrinhos, que faz zine, que também faz outras formas de arte, intervenções, grafite. O Rodrigo Leão é um desses artistas, né, que estava comigo no programa. É um cara que, inclusive, eu já mostrei o trabalho do Anderson para ele super ficou curioso. É um menino jovem, super talentoso. Eles fazem essas discussões de racismo e também a discussão da comunidade LGBTQIA+. Então, tem uma página no Instagram, Ilustra Pretice, com CE, né? Tudo junto, _ PA, né? Porque é um coletivo de artistas negros, negres, né? De mulheres, de pessoas trans também. E eles fazem toda essa discussão da temática racial e também da questão dos direitos da comunidade LGBTQIA+, a partir do universo dos quadrinhos, do universo dos desenhos, do grafite, do zine. É uma galera que eu acho que o pessoal do folclore, que segue o folclore, vale a pena conhecer também. Então sigam o Ilustra Pretice lá no Instagram. É isso. Perfeito. Ô, Toniel, o que você tem aí pra gente? A minha indicação, assim, vai ser um negócio mais da cultura pop. Eu tava assistindo uma série chamada Black Kamen Rider. Quer dizer, Kamen Rider Black. E aí eu achei muito legal, assim, porque é tipo um remake, uma reimaginação de uma série de Tokusatsu que eu cresci vendo, né? E aí é uma série que comemora esses 50 anos dos Kamen Riders e tem uma pegada muito legal. Tem o ator que faz o Black Sun, o Editel, que era do Drive My Car.
É o ator que Ah, fez o Drive My Car. Sério? Também Legal. não sabia. E aí tem esse lance assim, muito legal, que é discutir no Japão a minorias e o preconceito. Tem um subtexto lá na série que usa esse lance fantástico, que são as kaijins, mas ela discute preconceito, discute essa colocação de como movimento social, como é que a gente enfrenta isso, como é que a gente se une, como é que enfrenta... E misturado com uma série de ficção científica. Não é tanto de ação, não tem assim, quem vai esperar a porradaria não tem tanto, mas é uma série que faz uma discussão que eu acho muito importante na cultura pop, por mais que a Lorena tenha falado, né, poxa e tal, talvez o cara pegar do meu quadrinho para discutir, mas pelo menos ele vai começar uma argumentação que sai e não argumente isso para alguma coisa que seja além de uma concepção mais Imediato, né? rápida do folclore e vá para alguma coisa que vá relacionar realmente a uma concepção tradicionalista. A cultura pop, ela tem uma força muito legal para isso. Ela pode ser um veículo muito grande para a gente discutir. Tanto é que a gente passou um tempão falando sobre Pantera Negra, né? Então, é uma dica aí, é uma dica mais pop, mas é uma dica... Onde está a série, É. Daniel, para as pessoas Amazon. assistirem? Tá no Amazon. legal. Então é isso, a gente fica por aqui com mais um programa finalizado, conseguimos! Pra quem Hoje eu achei que não ia, hein? Pelo vai, começo ali eu achei que não ia. quem vai ver editado aqui, edição e Vai tá sangue, abençoado. sangue e suor puro, porque realmente foi difícil conseguir concluir a Muitas edição quedas de hoje. Anderson, tá todo machucado. Muitas quedas, eu rolei altas escadas aqui para conseguir terminar, mas finalizamos. Agradeço demais a presença de todos os meus amigos folclóricos aqui reunidos. Espero voltar com vocês e o time completo aí pro final do ano aí. Já estamos chegando, dezembro. A gente volta aí com a retrospectiva folclórica. Vamos relembrar aí os momentos folclóricos desse ano que discutimos aqui bem intensivamente esse ano, muito mais do que no ano anterior. O Folclore BR tá cada vez mais aí numa produção de conteúdo grande. Esse inclusive, essa retrospectiva esse ano vai ser suada. 5 horas. Esse ano, olha... Vamos lá, hein? Então, se preparem aí que em breve já vou divulgar a data pra gente se reunir aí novamente para o último programa do ano, relembrando esses momentos. 2022 acabando, gente. 2023 que venha muito bem. Vai ser muito bem recebido aqui. Estaremos de braços abertos para esses novos momentos. É isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Todo mundo dando tchau aí. Valeu, galera. Gente. Tchau, tchau. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em 2 grandes blocos, então dá uma olhadinha aí pra ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links, que você vai encontrar tudo que é link lá pra seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, seja lá no programa você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui pra gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com/apoie. Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay ou também através de forma independente através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield e Maurício Marim Edelman. E fica aqui meu muito obrigado e saibam que vocês estão ajudando a manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.